Oi, gente! No último vídeo que eu coloquei aqui no canal, eu falei um pouco sobre a necessidade de orarmos e de lermos a Bíblia para alimentar o espírito e assim ter um espírito forte e sadio e construir uma boa relação com Deus e uma relação de crescimento. E nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre as formas de oração que nós podemos encontrar. E aí eu estava pensando, né? Depois que eu falei sobre a necessidade de oração, e é lógico que tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que acontecem comigo, então são coisas que me fazem ficar refletindo o dia todo. Então eu tenho acordado e eu, eu vou lá para uma parte que é aberta da minha casa e faço a minha primeira oração. E eu fiquei pensando que muitas vezes a forma que a gente ora, ela pode ser diferente. Então, por exemplo, antes de ter o meu encontro com Jesus verdadeiramente, aquele encontro que muda a nossa vida, eu aprendi com a minha mãe a rezar, né? E aí eu aprendi a rezar na hora de dormir. Muitas vezes eu fazia aquilo como um hábito, né? Então, a oração, muitas vezes, ela pode se tornar um hábito e ela precisa, se você torna a sua oração um hábito de alimentar o seu espírito, vai ser um hábito bom. Mas o problema é quando ela se torna algo automático e ela então perde a função de oração, né? A essência de oração. Então eu rezava antes de dormir, falava às vezes, nem sabia o que estava falando, com sono, né? Enfim. E eu estava pensando nessa questão da oração e me lembrando da forma como Jesus ensinou os discípulos a orar. E eu prestei atenção numa coisa. Hoje, falar de Jesus e de religião é algo muito fácil. Então, quantas e quantas pessoas de instituições religiosas, eu não vou chamar aqui de igreja, né? Eu vou chamar de instituições religiosas porque igreja é muito mais do que um espaço e do que uma instituição que coloca um nome, que coloca uma placa e faz ali cultos e faz ali reuniões ou missas, independente da religião, né? Mas é muito fácil hoje a gente encontrar várias instituições que falam, né, se identificam como a Igreja de Cristo e ensina diversas formas, né, de orar. E não apenas falando às pessoas como orar, mas mostrando como orar. Então, se você vai para uma instituição, assistir lá uma reunião, um culto, você vai ver um padrão de oração, né? Você vai ver que palavras, os pedidos apresentados a Deus. Então, isso é um padrão. E muitas vezes, quando a gente participa de alguma congregação e a gente participa de reuniões, nessas reuniões, muitas vezes a gente faz orações coletivas, né? E existe ali um padrão também na forma de falar, né? no que pedir a Deus. Então, a oração, ela é um momento de comunicação com Deus, onde nós declaramos glória, honra a Deus e ao mesmo tempo declaramos as nossas necessidades, os nossos pedidos, né? Então, a oração é isso. E ainda também agradecemos a Deus. Então, basicamente, a oração tem, digamos que essas fases, né? E eu estava prestando atenção no Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos para que seja um padrão de oração. E uma coisa que me chamou a atenção é que no Pai Nosso, Jesus fala de forma no plural. Então, ele fala Pai Nosso, ele não fala Pai Meu. Ele fala, venha a nós o teu reino. Eu acho isso lindo, porque Jesus, ele está falando com o Pai, mas ele está reconhecendo que Deus não é apenas o Pai dele, não é apenas aquele que vai fazer a vontade dele, mas Deus é um Pai que olha para todos. Imagina que é como se você chegasse, se você tem irmãos, é como se você chegasse para o seu pai e fosse falar junto com seus irmãos, né, pedir alguma coisa para o seu pai. Então você pede para nós.
Você reconhece que não é só você, o filho, que deve receber do Pai, mas todos. E eu acho isso muito bonito. Então, uma das coisas que a gente precisa ter na nossa consciência é que nós somos filhos de Deus e não somos filhos únicos. Então, se você vai pedir alguma coisa a Deus, você precisa lembrar de que isso que você está pedindo para Deus, ele vai ser bom só para você, né? Ele vai ser prejudicial para os outros. Então, por exemplo, se você está passando por uma situação complicada e aí você só pede e coloca só a sua necessidade, mas se você está em um conflito com alguém, né, você só coloca a sua necessidade diante de Deus e você não coloca a necessidade do outro. Eu vou tomar como exemplo aqui a vida conjugal. Digamos que você está querendo uma coisa, o seu marido está querendo outra, e aí você se apresenta diante de Deus e pede: Deus, muda o pensamento do meu marido, muda a forma do meu marido me tratar, faz com que o meu marido me escute. Isso é uma oração egoísta, uma oração individual. Você não está enxergando o amor de Deus sobre o seu marido. Então, uma oração fora desse egoísmo, no padrão de Jesus, precisa que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você enxergue o amor de Deus sobre o seu marido e, ao invés de dizer, muda meu marido, você deveria pedir: Deus, nos transforma, a mim e ao meu marido, nos ajude a entrar em consenso, em comunhão, me ajude a enxergar as minhas falhas e ajude o meu marido a enxergar as falhas dele. Nos ajude a ter humildade e a reconhecer e respeitar um ao outro. Então, isso é uma linguagem do amor fraternal que Jesus nos ensina a ter. Então, para a gente poder fazer uma oração genuína assim, a gente precisa aprender com Jesus. É algo que precisa ser transformado dentro de nós para a gente poder alcançar essa oração. E aí eu quero aproveitar e ler para você o que Jesus fala no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 5 até o 8, onde ele fala para os discípulos uma oração em público, por exemplo, né? Então, quando você está orando com um grupo, né? Quando você está fazendo uma oração que não é só você e Deus, por exemplo, né? E aí você precisa falar de uma forma que a sua oração contemple a todos, né? Não somente uma visão individual. E aí eu acho legal que Jesus fala aqui. Ele diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, quando nós oramos uma oração em público, né, uma oração em um grupo de reunião, a gente não deve simplesmente buscar palavras pensando que os outros estão ouvindo a gente, mas a gente deve ter cuidado com isso, né? De não falar apenas palavras para os outros, né? Que aí a oração desse hipócrita, desse religioso, é nesse sentido, né? De buscar parecer espiritual para os outros, né? Quando, porém, orares, entra no teu quarto. E aí Jesus está nos ensinando, né, que a oração entre só você e Deus é a oração que transforma, de fato. Então, nós podemos sim fazer reuniões e orar em grupos, sim, mas essa oração, ela não vai ser uma oração tão profunda, tão de intimidade com Deus, como a oração no quarto, que é só você e Deus. Que aí você não vai estar impressionando ninguém, você entende? Você não vai estar preocupado com a medida que os outros estão fazendo sobre o que você fala. Então, a oração onde você está só você e Deus é a oração que transforma o seu coração, né? Então, ele diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Então, é um momento só você e Deus. Ora a teu Pai, que está em secreto,
e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Então você não precisa estar preocupado apenas com aquela oração em público, mas a oração que realmente transforma é essa, né? Que você está só com Deus e você rasga as suas vestes diante de Deus, fica nu diante de Deus, e Deus, porque Ele vê todo o teu coração, Ele vê todo o teu interior e Ele sabe das tuas necessidades. Mas essa oração, ela transforma, porque através dela nós conseguimos muitas vezes enxergar coisas dentro de nós que nós não enxergamos, que só Deus enxerga. E quando a gente começa a buscar essa intimidade profunda com Deus, essas coisas vão sendo reveladas e Deus assim vai transformando a gente. Ele ainda continua: e orando não useis de vãs repetições, que são as rezas que a Igreja Católica muitas vezes nos ensina, né? Eu fui católica durante a minha infância, durante a minha adolescência, até mais ou menos acho que eu tinha uns 19 anos, 20 anos, quando eu comecei a perceber que eu era apenas uma pessoa religiosa. Mas a minha transformação para deixar essa religião e começar uma caminhada buscando a verdade, né? Eu acho que eu tinha uns 21, 22 talvez. Então levou alguns anos, né, de transformação para eu realmente deixar de ser católica e definitivamente assumir uma vida cristã que tem Jesus no centro e Jesus como modelo e não regras religiosas como modelo. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. E aí eu quero colocar aqui também nesse vídeo que a oração é aquele momento em que nós apresentamos as nossas necessidades a Deus. É a hora da gente pedir ao nosso Pai, né, as coisas. E eu sei que às vezes a gente anda angustiado e com muitos desejos no nosso coração, e a gente ora a Deus pedindo algo e muitas vezes a gente não sente aquela certeza de que foi respondido, né? E eu vejo isso de forma geral. E eu aprendi a experimentar um relacionamento com Deus onde todas as minhas orações eu sinto resposta e sinto que Deus escuta. Todas as minhas orações eu vejo a resposta. Então eu acredito que, na verdade, quando se ora com o coração totalmente aberto, rasgado, Deus escuta sim, mas muitas vezes a gente não presta atenção. A gente é que não percebe que Deus escuta e que Deus está agindo, né? Então, faz parte da oração a fé, né? Uma oração sem fé, ela não tem poder nenhum, né? Jesus fala que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos passar um monte de um lado para o outro, né? Então, sem fé, a oração não tem efeito, porque ela passa a ser vãs palavras. É como se você falasse e não tivesse a certeza que Deus está ali te ouvindo. Então, como que você pode estar orando para Deus se você não tem certeza que Ele está te ouvindo, né? Então, buscar essa intimidade com Deus é ter a certeza de que você está ali diante dele, né? E como que Deus não vai te ouvir, né? Então, acho que às vezes o coração da gente fica muito petrificado e a gente está distante de Deus. E aí, por isso, a gente não consegue perceber, né? Não consegue acessar essa presença. Então, a gente precisa antes trazer à nossa mente a grandeza de Deus, a grandeza do amor de Deus, a grandeza do perdão de Deus, né? De saber que Ele nos conhece, de que Ele sabe das nossas necessidades. E a gente entender que quando a gente ora, não é orar para que a nossa vontade seja feita. A gente apresenta a Deus como está o nosso coração, quais são os nossos desejos, mas ao mesmo tempo que a gente entrega para Deus,
a gente reconhece que Ele é o Senhor da nossa vida e é Ele quem sabe o que nós realmente precisamos. Então, orar assim é saber que Deus tem sempre o melhor caminho para a gente. Então, se a gente apresenta algo que a gente deseja para Deus, numa oração, a gente precisa primeiro ao apresentar, a gente precisa entender que ao final de apresentar, a gente precisa dizer para Ele, né? Dizer com o coração verdadeiro, não é só com a boca, de que nós aceitamos a vontade dEle, né? Que nós apresentamos a nossa vontade, mas que nós aceitamos a vontade dEle. Então, não é a nossa vontade, é a vontade dEle. E aí, eu quero ler para vocês outro capítulo que está lá em Mateus também, que é o capítulo 26, onde Jesus ora assim, lá no versículo 39. Indo um pouco diante, Jesus estava com os discípulos e aí ele se afastou dos discípulos para orar de uma forma mais íntima com Deus, né? Então, essa oração de intimidade. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai. Ele se humilha diante de Deus, a colocar o rosto no chão, né? Uma posição de reconhecer a grandeza de Deus, né? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você que conhece a Bíblia, a maioria das pessoas sabe bem essa oração aqui de Jesus, que é a oração que ele faz antes de ser preso e de ser crucificado. Então, Jesus já sabia que ele ia ser crucificado, mas mesmo assim, o sofrimento dele, ele apresentou diante de Deus, ele não enganou, sabe? Deus, ele não foi assim tentando enganar Deus de como ele estava, mas ele, olha a humildade de Jesus de dizer para Deus: se possível, afaste de mim esse cálice. Quer dizer, eu não sei, eu não, isso tá pesado demais, isso tá insuportável para mim, mas mesmo assim eu aceito passar por isso, se essa for a tua vontade. Você entende isso? De se você tá passando por uma dificuldade, você chegar para Deus e dizer: olha, tá difícil demais. Será que não poderia aliviar um pouco? Será que o Senhor não poderia me dar aquilo que eu estou precisando no momento? Mas se eu preciso passar por essa situação, porque o Senhor tem preparado algo após essa situação para mim, eu aceito a tua vontade. Então, orar e apresentar as nossas necessidades diante de Deus é entender que mesmo uma situação que não pareça boa, mesmo uma situação que seja de sofrimento, a gente está disposto a passar porque nós acreditamos que a vontade dele é melhor do que a nossa. Então, para poder você ter uma resposta das suas orações, você precisa fazer como Jesus. E aí, gente, eu quero falar de algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Alguns anos atrás mesmo, eu não tinha um bom relacionamento com meu marido. E nós vivíamos, parece que nós vivíamos assim, um querendo, como é que eu posso dizer? Um conflito, onde um queria ganhar do outro, né? E a minha irmã mais nova, eu moro no Ceará, minha irmã mais nova mora em São Paulo. E ela tinha vindo para o Ceará para casar. E no dia do casamento dela, né, o meu marido, eu tinha entrado em atrito com meu marido, e ele disse para mim que a gente não ia para o casamento da minha irmã. E já fazia dias que ele dizia isso pra mim: a gente não vai. É como se ele estivesse querendo me aborrecer, se vingar de mim, né? E pra você ver o nível da nossa relação, ele dizia que a gente não ia. E eu tava muito chateada com ele por isso, né? Porque era um dia único, um dia que eu não podia voltar atrás. Então, se a minha irmã ia casar e eu não ia estar lá no casamento dela, nunca mais eu poderia ver a minha irmã ali naquele momento do casamento dela, né?
E é uma data muito especial, né? E eu queria muito estar lá, eu estava muito chateada. Então, quando chegou, eu e meu marido falando isso pra mim. Quando chegou, e nesse tempo, gente, eu não estava vivendo uma intimidade tão grande com Deus. Eu estava tentando, tipo assim, tentando me levantar, sabe? E aí eu não orava todos os dias, eu não lia a Bíblia todos os dias, eu não estava frequentando nenhuma instituição religiosa, enfim. E aí no dia do casamento da minha irmã, o meu marido sempre saía para o trabalho dele antes de mim. E ele saía primeiro que eu, levava o nosso filho para a escola e eu saía depois. Eu não me lembro se foi de manhã ou se foi à tarde, não lembro. Mas eu entrei no meu quarto, só eu e Deus. Eu me lembro que eu sentei no chão, eu me lembro que eu chorei, eu me lembro que eu falei para Deus da vontade que eu tinha de estar lá no casamento da minha irmã, de que isso não era justo comigo. E eu apresentei para Deus, eu falei com Deus da mesma forma como quando você fala com um amigo, só que é diferente porque você sabe que Deus tem autoridade sobre aquela situação, um amigo não tem, né? E eu nem... Um amigo você pede conselho, para Deus não, para Deus você pede a solução. Então eu me lembro que eu falei com Deus, eu abri meu coração. E orando ali naquele momento, à medida que eu orava, eu entendia a grandeza de Deus e eu conseguia, assim, reconhecer de tal ponto a grandeza de Deus, que ao fim da minha oração eu entendi, né? Eu disse para Deus que eu confio nele, eu sei que ele é bom e que ele não tem algo de ruim para mim. E eu disse para ele que, Pai, se te agrada que eu seja submissa ao meu marido, né? Que não haja contendas entre eu e meu marido, que eu não faça contendas, mas que eu seja pacificadora, que eu seja dócil e humilde, eu vou ser assim como o Senhor espera e me ensina a ser, né? E eu disse para ele que eu queria muito ir pro casamento da minha irmã, então eu pedi para ele, eu pedi para Deus que me deixasse ir pro casamento da minha irmã. E eu ia entender que se o meu marido dissesse não e a gente não fosse, eu não ia brigar com ele, eu não ia fazer cara feia pra ele, né? Porque uma coisa não é só falar, é fazer cara também. Eu não ia fazer cara feia pra ele, e eu ia aceitar, e eu ia entender que se eu não tivesse, se o meu marido dissesse que a gente não ia, é porque Deus estava querendo assim, é porque ia acontecer alguma confusão, é porque poderia acontecer um acidente, poderia ser um livramento. Então eu entendi que eu disse para Deus o que eu queria, que era ir pro casamento da minha irmã, pedi a ele para ir, Pai, deixa eu ir pro casamento da minha irmã, mas se eu não for, se meu marido disser não, então eu vou entender que é porque o Senhor não quer que eu vá, mas não porque o Senhor não quer que eu esteja no casamento, mas é porque eu não devo ir, né? O Senhor está me livrando de algo. E eu disse isso para Deus, né? Mas se o Senhor me deixar ir, eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Então eu falei isso para Deus. E nessa minha oração, eu aliviei o meu coração. E eu senti, então, a confiança de Deus. E pela fé, eu passei o dia inteiro bem, pela fé, né? Porque eu sabia que Deus aqui ia determinar. E o dia inteiro, meu marido dizendo pra mim, olha, a gente não vai. Você não vai, você não vai, a gente não vai, a gente não vai. O dia inteiro ele dizendo isso pra mim. Mas eu tava com meu coração em paz, então eu dizia pra ele, tudo bem, tá bom. Ó, é diferente de eu ficar chateada com ele, eu dizer, tá bom, tudo bem, ok, Senhor, ok. É diferente eu dar indiretas pra ele, mas nesse dia não, eu tava em paz com o meu espírito. Então eu dizia, tudo bem, tá bom. Eu só ficava quieta. Não fiquei chateada, o meu coração não se irou contra o meu marido, porque a oração, eu entendo que a oração me protegeu da ira. Não é porque eu sou boazinha, não, é porque naquele dia, aquela oração me protegeu, me blindou realmente da ira, porque em outros dias eu fico irada, né? E aí, o dia foi passando, a noite chegou, 6 horas eu saía do meu trabalho, e o meu marido dizendo, a gente não vai. A gente foi pra casa da mãe dele, e lá ele dizendo, a gente não vai. E eu, tranquila, com meu coração tranquilo, porque eu já tinha falado com Deus, então se meu marido não tem autoridade para passar por cima da palavra de Deus, né? Então eu não falo para meu marido, eu falo para Deus, e Deus determina.
E quando a gente estava no caminho para casa, da casa da minha sogra para casa, de repente meu marido falou: vamos se ajeitar que a gente vai. Então a gente chegou em casa e aí eu falei pra ele: tá bom, eu sorri na mesma hora, né? Ele olhou que eu tava feliz. E a gente chegou em casa, a gente se arrumou e a gente chegou lá no casamento da minha irmã. E foi maravilhoso, porque foi especial, porque foi uma resposta de oração. E nessas orações, nessas dificuldades, a minha fé cresce e eu percebo que Deus... Quanto mais isso acontece, essas dificuldades acontecem, mais eu percebo que Deus existe. E foi uma noite maravilhosa. Os meus pais são divorciados e naquele dia o meu pai estava lá no casamento da minha irmã e eu tive a oportunidade de sentar com meu pai à mesa e o meu marido sentou lá do lado do meu pai e a gente ficou conversando e o meu pai viu meu filho. Então assim, eu não tenho uma convivência com meu pai, né? E naquela noite eu pude desfrutar disso e foi uma noite maravilhosa, né? E eu guardo isso, eu guardo essa experiência no meu coração, e essas experiências são a base que vão fortalecendo a minha fé. Então, quando eu passo por alguma situação difícil, desde esse dia eu aprendi que quando eu quero algo no meu casamento, antes de eu ir para o meu marido, eu falo com Deus. E como meu marido é muito... Hoje a gente já vive super bem, mas tudo que eu quero, eu faço isso. Eu entro no meu quarto, na intimidade com Deus, eu falo para Deus. E é incrível como eu não preciso falar para meu marido. Eu falo para Deus e às vezes no mesmo dia ou um pouco depois, o meu marido vem falando. Aquilo que eu pedi para Deus, ele vem falando que vai fazer. Uma outra coisa que eu estava pedindo para Deus era sobre a nossa casa. Ou eu queria mudar, ou eu queria reformar, né? E ultimamente meu marido tem. Aí meu marido começou a procurar a casa, sabe? Então tudo que eu tenho necessidade eu falo para Deus. E Deus vai determinando. Mas assim, quando eu falo para Deus, eu entendo que Deus é que sabe o que é melhor. Então, eu não peço exigindo, entendeu? Eu coloco para Deus a minha necessidade e Deus vai movendo as coisas. E eu sei que o que mais importa numa vida com Deus não é que Ele faça a nossa necessidade, porque Ele é que é Deus, né? Mas as situações vão nos fazendo conhecer quem Ele é, o amor dele sobre nós. E eu quero finalizar esse vídeo aqui, te convidar para dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Se você gostou, curte o vídeo, clica aí no curtir, né? E deixa seus comentários se você também tem alguma experiência assim de oração. E eu desejo que Deus abençoe sua vida e sua família. Até o próximo vídeo.